Olá pessoal, estamos de volta. Hoje nós vamos falar sobre Puppet, mais uma ferramenta de automação. O Puppet existe aí como projeto open source desde 2005 e ele também possui sua versão Enterprise desde 2011. Bom, o Puppet, assim como o Ansible, ele é uma ferramenta de automação, mas a principal diferença entre o Puppet e o Ansible é que o Puppet ele trabalha numa arquitetura cliente-servidor. Para ser mais específico, é servidor e agente, enquanto o Ansible ele utiliza uma abordagem sem agente, aonde você especificamente determina quais são os seus targets para executar aquele playbook. No caso do Puppet, nós temos um servidor. Esse servidor ele vai manter um banco de dados, por assim dizer, de configurações, que é o estado desejável, e os agentes periodicamente, os nós que nós temos, esses nós podem ser Windows, Linux, uma máquina virtual, um host físico, um host na cloud, não importa. Eles vão ficar periodicamente verificando o estado desejável de uma determinada configuração, para saber se a configuração atual que está rodando naquele nó, se ela reflete o estado que o servidor mantém. Então a gente tem aqui um diagrama que mostra basicamente como o Puppet funciona. Ele vai ter o Puppet Server, os agentes, e nós podemos ter aqui uma workstation, onde basicamente essa workstation é a workstation que vai se conectar ao Puppet Server só para estar fazendo a administração. Bom, então, como eu já havia falado, o Puppet ele usa um modelo de pool, aonde os agentes que vão ficar periodicamente checando os estados da configuração. No caso do Ansible, o Ansible ele precisa de acesso direto aos nós, porque ele vai fazer uma conexão SSH. No caso do Puppet, os agentes é que vão ficar fazendo o pool do estado dessa configuração do servidor. O servidor ele não trabalha com o modelo de push mandando configurações para os agentes. Os agentes automaticamente eles vão ficar a cada 15 minutos, 5 minutos, 2 minutos, esse intervalo é configurável, ou você pode ir no agente e forçar esse sincronismo executando o comando puppet agent --teste. Bom, aqui a gente tem mais ou menos uma rápida overview de como que é a arquitetura de módulos do Puppet, onde no servidor, no master, no Puppet Master, eu vou ter diferentes ambientes, um ambiente para produção, um ambiente para desenvolvimento, um ambiente para teste, o ambiente padrão é um ambiente de produção. E para cada ambiente de produção, eu tenho um manifesto. Esse manifesto nada mais e nada menos é dizendo, olha, para todos os meus hosts ou para os hosts, um grupo de hosts, aplique estes módulos. Então a gente tem a coleção de módulos, que pode ser módulos que vêm do repositório ou módulos que você cria. Então esses módulos eles ficam armazenados no Puppet Server. E o agente, não importa se é uma máquina Windows, Linux, CentOS, tem que ter um módulo do Puppet, o agente, que vai ficar fazendo o pull dessa configuração periodicamente. E se eu tenho um manifesto que diz, olha, esse manifesto eu tenho que aplicar o módulo
do MySQL e o módulo do Apache. Isso significa que lá na descrição desse módulo vai dizer, olha, eu preciso que esse serviço esteja instalado, preciso desta configuração, e o agente vai se resolver, olha, o módulo é o Apache, o pacote, o módulo é o módulo Apache, mas o nome do pacote no Ubuntu é o nome do pacote e as dependências relacionadas no CentOS é outro, mas o Puppet Agent vai resolver todas essas dependências. Então, cada cliente ele poderia estar baixando os manifestos de um determinado ambiente. Eu posso ter meu ambiente de produção e lá na configuração do Puppet Agent eu digo, olha, ele vai pegar ele vai manter o estado da configuração de produção. Aí eu tenho um outro conjunto de host que eu quero só testar. Então o manifesto que eu vou alterar para testar um módulo ou alterar alguma determinada de configuração, eu altero no manifesto do ambiente de teste. E apenas os hosts, os nós, que estiverem apontando para o teste ou para a homologação, demo, vão fazer fazer o pull daquele manifesto e aplicar os módulos. Esses módulos eles são armazenados localmente no servidor. No Puppet Enterprise, essa coleção de módulos que no open source eles são arquivos .pp ou arquivos são arquivos físicos de um determinado diretório. No Puppet Enterprise, para isso poder escalar mais, tem um outro componente que é o PuppetDB. É uma espécie de um PostgreSQL que vai manter a configuração. Então, os agentes vão ficar fazendo o pull dessa configuração através do Puppet Master e o Puppet Master vai consultar o banco de dados de configuração e mandar o resultado para os agentes, para que os agentes apliquem uma determinada configuração ou não. Então, aqui a gente tem aqui o procedimento de como instalar o Puppet. Bom, o importante sobre o Puppet é que o NTP, todos os servidores e os nós têm que estar usando o serviço de NTP para ter os relógios sincronizados. Bom, além dos relógios sincronizados, eles têm que estar no mesmo time zone. Bom, a instalação do Puppet, ele não está no escopo do curso, está demonstrando isso, não é o escopo dessa aula. Eu vou fazer uma demonstração, mas toda a parte de instalação ela já está pronta. A gente vai estar utilizando uma outra ferramenta chamada Vagrant, que vai provisionar as máquinas virtuais e fazer toda a configuração. Como eu havia falado anteriormente, o Puppet ele mantém os manifestos dentro do etc, do diretório etc, Puppet Labs, Code, Environment, aí vai ter o Environment Production, Test, e lá dentro vai ter os manifestos e os módulos. Bom, no GitHub do AB Redes e também no GitHub do DevOps House, a gente tem aqui o Puppet. Eu tenho um repositório lá, Puppet em Vagrant Examples, e aqui no GitHub do AB Redes eu tenho um repositório chamado Devasc Labs, que vai ter um diretório Puppet, que aqui eu tenho um README que tem toda a explicação de como a gente está fazendo essa demonstração. Basicamente, os requisitos para estar rodando isso, que a gente vai ter um Puppet Server, a gente vai ter um servidor com 2 nós
eu preciso do VirtualBox instalado. Tá aqui o link para baixar o executável e instalar. E o Vagrant, que é uma ferramenta de provisionamento. A gente poderia estar utilizando o Ansible, mas o Vagrant, nesse caso, eu escolhi porque ele é agnóstico de sistema operacional. Ele é bem mais fácil, porque ele já provisiona as máquinas virtuais. O Ansible teria que instalar as máquinas virtuais separadamente e depois aplicar scripts para estar, ou playbooks para estar configurando. O Vagrant já faz isso de uma vez só. Então, basicamente, a gente aqui eu tenho o diretório onde vai ter o manifesto de exemplo que a gente vai estar utilizando, vai ter os módulos, os 2 módulos e a parte de provisionamento, que é a parte do Vagrant. Eu tenho um arquivo aqui, Vagrant File, que é a descrição, e tenho aqui o nodes.json. Se vocês quiserem modificar a quantidade de memória dos nós que vão ser levantados, endereços IPs, é só modificar dentro do arquivo nodes.json e fazer o download do Vagrant, fazer o clone do repositório e seguir essas instruções. Para fazer o provisionamento, só basta entrar na pasta provision e dar, depois do Vagrant instalado, dá um comando Vagrant app. O que nós temos aqui na parte de provisionamento? Aqui em Nodes eu tenho a definição, como eu já havia falado antes, dos 3 servidores, das 3 máquinas virtuais que serão criadas, formação de IP e os scripts que vão fazer a configuração dessas máquinas. Então, basicamente, no master eu vou fazer a instalação do Puppet. A primeira coisa que eu faço é configurar o etc hosts, ou seja, para todo mundo ter se conhecer por nome. Depois eu instalo o Puppet Server, faço a configuração da JVM dentro da máquina do Puppet Server para usar 1 GB, que por padrão ela está usando 2. Aí, como a minha máquina aqui eu especifiquei 2 GB, mas foi 2 GB para a máquina toda. Então eu tenho que baixar a memória da JVM para estar utilizando menos memória, porque não vai ter 2 GB disponíveis. E depois eu faço um ajuste aqui no arquivo de configuração do Puppet Server, só dizendo os nomes alternativos para o servidor, que ele vai se chamar Puppet, Puppet Station, vai se chamar Master e Master Station. E eu restarto o serviço do Puppet. Então, e no nó, a mesma coisa, eu configuro o etc hosts, instalo o Puppet Agent e faço uma modificação no arquivo puppetconf só para colocar o nome do servidor master, ou seja, o endereço IP, e configurar o intervalo que o Puppet Agent vai estar rodando. Ele vai estar rodando a cada 2 a 2 minutos, ele vai estar fazendo o pull do servidor. Então, basicamente, a gente vai vir aqui, clonar esse repositório todo. Vamos ver aqui. Bom, vamos criar uma pasta temporária, mkg devask puppet. Vamos entrar nessa pasta e basta seguir aqui as instruções do readme. Depois de ter instalado o Vagrant, já tenho instalado aqui o Vagrant, -help,
Aqui está instalado. A gente faz o clone do repositório Git. Fiz o clone. Aí entra na pasta do repositório, a pasta de provision. Aqui tem o meu Vagrant File. No Vagrant File eu só tenho a definição. O Puppet é escrito em Ruby, então aqui é sintaxe de Ruby. Eu vou usar como base um Ubuntu 18, que é um Ubuntu Bionic 64. Aí eu faço um parser do meu arquivo onde tem os nodes e eu faço um for each nesse array aqui. Recupero o node, o nome do nó, o valor da chave e vou definindo o hostname, o endereço privado, memória, o ID da VM e no final eu configuro, eu faço, depois que a VM for criada, eu tenho aqui a diretiva de provision, que eu digo que ele vai usar um shell e vai usar um script que está lá aqui em files, vai usar esse script aqui, que está na diretiva, na chave de bootstrap do JSON. Então, para o master scripts eu vou usar o bootstrap master, que eu já havia mostrado antes para vocês. Ele basicamente ele vai configurar o etc host, vai instalar o Puppet Master. Então, basicamente a gente está aqui onde está o Vagrant File, dá um Vagrant app e deixa só eu confirmar aqui no VirtualBox. VirtualBox. Se a gente tem. Não tem. Pronto, não tem. E no momento que eu der aqui um Vagrant app, no VirtualBox, ele vai começar a provisionar as nossas máquinas. Ele vai provisionar uma máquina chamada Master, depois vai provisionar duas máquinas chamadas a Node 01 e a Node 02. Entendeu? Ó, já deu boot na primeira máquina, na Master 01, tá esperando ela terminar o boot para aplicar aquele arquivo de configuração. Tá? Então, aí ele está aqui, daqui a pouco ele vai começar a aplicar. Injetou a chave, configurou, aí já está fazendo a parte de provisionamento. Isso aqui demora um pouco, eu vou dar um pause no vídeo, assim que ele terminar eu retorno. Bom, o master já terminou, agora ele está provisionando o Node 01. Se a gente der uma olhada lá no VirtualBox, ele já terminou o master e agora ele está fazendo o Node 01. Ele vai provisionar a máquina, esperar a máquina dar boot e aplicar esse script em cada um dos nós. E basicamente é colocar esse conteúdo no etc hosts para as máquinas se conhecerem por nome. Vai instalar o Puppet Agent, apt-get install Puppet Agent, e vai modificar o arquivo de configuração colocando uma diretiva agent, o nome do servidor que ele deve se conectar, e no main configurando o intervalo de execução para 2 minutos. Ela está executando esse processo aqui. O processo todo para subir o servidor e os dois nós leva aí em torno de uns 5 minutos. Acho que no máximo 5 minutos, mas eu vou
dar um pause no vídeo para esperar ele terminar e depois a gente volta. Bom, quando ele termina, ele volta para o prompt e a gente tem os dois nós configurados. Vamos dar uma olhada lá no VirtualBox. Eu tenho o master e os dois nós em execução. Então, se eu der aqui um vagrão status, ele vai dizer que eu tenho o master e o Node 01 e o Node 02 em execução. Então, voltando aqui para o repositório, a gente, como já está tudo configurado, agora eu tenho que checar a configuração, porque a instalação e configuração do Puppet Server foi feita pelo script de Bootstrap do master e a do nó foi feita pelo Bootstrap Node. Então agora eu tenho que conectar no master e checar as configurações. Então, para o Vagrant, ele permite com o comando vagrant ssh master eu me conectar no master. Ele já, durante o processo de criação das máquinas, das boxes, como eles chamam, ele injeta uma chave SSH para a gente estar se conectando. Então, SSH master e vou dar um sudo -e e agora eu tenho aqui o meu Puppet Server em execução. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é, como os nós eles já iniciaram, tá aqui o que acontece. Os nós quando e o serviço é iniciado pela primeira vez, o nó ele se comunica com o server e faz um request, ele gera um certificado e ele gera um pedido de certificado para o master assinar o certificado do nó, para dessa forma, se porque no Puppet Server, o Puppet Server ele é um CA, uma autoridade certificadora. Então os nós eles geram certificado e pedem que o master assine esse certificado, porque eles só vão poder se comunicar com o server através de um certificado assinado pelo server. Então o que a gente faz, o que a gente observa aqui, eu dou um Puppet CA list, aí eu observo os certificados dos dois nós aqui esperando para serem assinados. Então lá no README eu tenho lá exemplo e eu posso assinar certificado por certificado. Por exemplo, aqui eu vou assinar, só copiar aqui, copiar e colar o comando. Eu posso assinar o certificado do nó 1, ou vou assinar aqui o certificado do nó 2. Assinei, se der um CA list, agora só tem um certificado esperando para ser assinado. Eu também, se eu tivesse 50 clientes, uma quantidade X de clientes, eu não precisaria assinar de um por um, eu só daria um Puppet Server se assign -- ao que ele assinaria todos os certificados pendentes de assinatura. Desse modo você controla os nós que estão na rede, que tem um Puppet Agent instalados e que querem falar com o seu servidor. Eles não vão falar com o servidor, eles não serão capazes de recuperar manifestos, de ter acesso aos ambientes de configuração, porque o servidor vai negar. Eles vão estar tentando se comunicar com o servidor com um certificado que não foi assinado pelo servidor. Então, da parte de configuração
do servidor é essa. Então vamos agora me conectar no Vagrant SSH Node 01. Vou me conectar aqui no Node 01 e sudo "-i". Vou dar aqui um puppet agent --teste para ver se eu consigo me comunicar com o servidor. Então aqui eu tenho cat/etc puppet labs puppet.conf. Tá aqui. Eu só tenho aqui dizendo que é um master e qual o intervalo que eu vou executar. E aqui eu estou recuperando manifestos do ambiente de produção. Então vamos dar um netstat aqui só para mostrar que a gente não tem, só tem um SSH rodando, tem um DNS rodando também, mas eu não tenho, por exemplo, o Apache não está instalado. Eu não tenho script, eu não tenho nenhum processo Apache, não tenho nenhum processo HTTP. Então vamos voltar lá para o nosso servidor, para o master, e vamos seguir aqui as instruções para estar criando o nosso primeiro manifesto. Então, como eu havia falado, o Puppet ele guarda aqui sudo "-i/tc Puppet Labs code", e aqui eu tenho a pasta environment, aí eu tenho o production, e dentro do production eu tenho os meus manifestos, que é nada mais nada menos do que uma coleção de módulos. Eu não tenho nenhum manifesto e não tenho nenhum módulo. Então vamos que eu vou criar aqui o meu primeiro módulo, que vai ser, eu vou chamar ele de um módulo de web server, e vou criar duas pastas dentro dela, que é o files e o manifests. Então agora o que eu tenho aqui, deixa eu ver, um tree, pt-get install tree. Isso aqui é rapidinho, só para mostrar aqui a minha árvore de diretório. Tree modules. Então eu tenho a pasta módulos, aí eu criei um módulo chamado, uma pasta que vai ter o meu módulo web server, e criei outro diretório files e manifests. Então o que vai acontecer? Dentro do meu módulo web server eu vou criar o manifesto do meu módulo, que basicamente eu defino uma classe, que eu estou definindo essa classe em Ruby, aonde essa classe ela tem que ter o mesmo nome do módulo, e aqui eu estou usando algumas diretivas. Olha, eu quero o pacote Apache 2, garanta que ele esteja instalado. Aí eu defino um recurso, esse recurso é um arquivo, esse arquivo ele tem que estar dentro do lado nó do /var, HTML, www, HTML, index.html, garanta que ele é um arquivo, ele tem que ter essa permissão, tem que ter esse dono, esse grupo, e esse arquivo copie ele do diretório de configuração desse módulo. Ou seja, quando você diz arquivo e diz, olha, copie do PuppetDB do módulo web server, você coloca o nome index.html, por default ele vai procurar esse arquivo dentro da pasta files, isso é padrão, dentro do módulo, da pasta módulos, o nome do módulo dentro da pasta files. A gente não precisa especificar aqui files, por padrão, por convenção ele vai buscar lá. Então esse arquivo ele requer que esse pacote esteja instalado. Aí depois eu declaro aqui declaro um serviço
o nome do serviço é Apache 2, então garanta que esse serviço exista, garanta que ele está habilitado e a dependência dele é o pacote Apache 2. Então a gente vai criar dentro do módulos, tá aqui, web server manifest init.pp. Esse init.pp também é convenção. Dentro, se eu quero definir o meu módulo, então dentro da pasta manifests, dentro do, eu crio um arquivo chamado init.pp e coloco esse conteúdo que está aqui. Então, coloquei. Pronto. Agora eu vou criar o arquivo, o index.html. Veio, observa que está dentro do módulos, web server, files, index.html. Pegar um conteúdo, é só um index.html padrão para mostrar que ele foi instalado pelo Puppet. E agora eu vou criar o manifesto. Veio dentro do ambiente de produção, dentro da parte de manifesto, eu estou criando o meu primeiro manifesto, que eu vou chamar ele de site pp, e eu só digo, olha, eu poderia especificar um nó ou um grupo de nós, ou no nó default, no node default, ele inclui todos os nós. E eu digo, olha, inclua um módulo web server. Salvei. Nesse momento, deixa eu abrir uma outra aba aqui. Node 01. Node 01, sudo -i, a gente der um psax aqui. Vamos aqui, ele já está executando aqui, até ele executa de 2 em 2 minutos. Aí vamos só esperar. Vamos ver se ele já está executando. netstat-an. Não, ainda não está executando o Apache. A gente só vamos esperar aqui 2 minutos. Pronto, aqui ó, Puppet Apply Configuration. Aí ele está instalando o Apache, tá fazendo umas paradas que ele tem que fazer. Pronto, aí o Apache já está rodando. Se a gente der o netstat-an, eu já tenho a porta 80 aqui. Então, seu URL 127.0.0.1 tá aí em execução. Aí vamos modificar esse arquivo aqui. Modifiquei. Opa. Veio. Modifiquei esse arquivo. Eu vou colocar aqui Puppet. Aí eu vou colocar V2. Só pra gente ter. Negócio chato. Pronto. V2. Bom, eu ainda não salvei. Salvei. Aí, ou espero 2 minutos para ele aplicar isso, ou já que eu estou aqui, Puppet Agent, teste, ele força, ele vê que mudou, ele vê que a configuração, o Puppet ele mantém um banco de versões como se fosse commits, e ele mudou, ele viu que mudou, ele aplica lá o arquivo, e agora se eu der um seu URL, V2. Ou seja, ou eu espero os 2 minutos, que é o tempo que está configurado, ou eu forço a execução do Puppet Agent. Então, aqui
eu tenho, então como é que está a minha árvore aqui? Eu tenho meu manifesto, é onde eu digo que módulos eu vou usar. Dentro do meu módulo eu tenho o nome do módulo, eu tenho os arquivos, caso eu queira incluir algum arquivo. E eu tenho os manifestos. Vamos criar aqui um... Não tem aqui no README, mas eu tenho um outro módulo aqui, que é o módulo de database. Então, vamos criar mkd módulos barra database barra manifests. Vamos lá, dar o "-p" aqui e vamos editar o módulo chamado int.pp. Aí eu só copio o conteúdo daqui, que basicamente diz que, olha, o nome da minha classe, que é o mesmo nome do módulo, é um pacote, que o nome desse pacote é MariaDB Server, garanta que ele está instalado. Eu tenho um service que ele vai se chamar MariaDB, que é o nome do serviço no Linux, do systemd. Garanta que esse serviço existe, garanta que ele está habilitado e requer a dependência com um pacote lá de cima. Então, salvei. Isso aqui não vai fazer com que ele instale o MariaDB. Ó, não tem nada porque eu não declarei ele no meu manifesto. Então agora eu venho aqui, digo, olha, inclua o módulo database. Aí agora, se eu forçar, ele vai aplicar a configuração e instalar os pacotes que tem que ser instalados. Observa que aqui, ó, a versão da configuração era agora é 7409 e antes, a última vez que eu executei, era a 7383. Então aqui ele está aplicando a configuração. Bom, se a gente for no outro nó, no nó 02, está aplicando e agora eu tenho o MySQL -p MySQL, tem um MariaDB aqui instalado. Deixa eu ver se eu já tenho, se ele já rodou aqui -i MySQL, aqui ele ainda não rodou. Então se eu espero. O legal do Puppet é se eu vier aqui no arquivo vi barra var www html index, tá aqui o v2, eu digo opa, aí você muda o arquivo de configuração. Pronto, mudei. Aí ou a gente espera 2 minutos ou a gente força aqui a execução. O que acontece é, se algum usuário porventura alterar a configuração do arquivo, o Puppet Agent sempre vai voltar o arquivo de configuração para o arquivo de configuração conforme está no servidor. Isso é bem legal. Acho que aqui ele já instalou, já deu tempo. Mas que já deu tempo. Então, aqui, e agora vamos mostrar aqui como é que está a minha estrutura. Então eu tenho o meu manifesto, que é o site pp, que diz, olha, para todos os nós inclua o módulo web server, que está aqui, inclua o módulo database, que está aqui. Então basicamente eu tenho essa estrutura de pasta, eu devo obedecer essa estrutura de pasta, o nome do módulo,
database, a definição do módulo do arquivo init.pp. Aqui o nome do módulo, definição do módulo init.pp. E se eu vou incluir algum arquivo, eu crio uma pasta chamada files dentro do módulo e coloco meus arquivos lá. E vamos dar aqui, databases, é o web server. Pronto, web server, manifesto. Então, não VI, mas no cat. Aí, se eu vou fazer referência, eu faço referência ao arquivo que existe no módulo, mas por convenção, você não precisa especificar a pasta. Você diz apenas o nome do arquivo que, por convenção, ele vai buscar dentro de uma pasta files. Bom, então aqui tá bem detalhado aqui o passo a passo no README, como vocês fazem, como testam, e a parte de provisionamento ela é feita automaticamente pelo Vagrant. Basta instalar o Vagrant e executar o comando Vagrant app nessa pasta provision onde tem o Vagrant file. E se vocês tiverem curiosidade como é que é a instalação, não tem muito segredo. Isso aqui só é interessante porque você provisiona isso rapidamente. Eu estou aqui, sair do master. Aí eu posso aqui, eu tinha um Vagrant status. Eu quero parar tudo. Quero parar aqui meu ambiente. Eu vou aqui dar um Vagrant stop. Ele vai parar. Suspende. Vagrant suspende. Suspende. Aí ele vai parar as 3 máquinas virtuais. Haverá um pause nas 3 máquinas virtuais. Salva status, deu pause. Aí parou. As máquinas não estão mais em execução. Se a gente olhar lá no VirtualBox, as máquinas estão paradas. Bom, não quero mais esse ambiente. Vagrant destroy -F. O -F é só para forçar. Aí ele vai apagar as 3 máquinas no VirtualBox. As máquinas não existem mais. Bom, aí eu quero as máquinas, quero testar de novo, Vagrant app. Aí ele vai começar. O legal do Vagrant é que você tem os arquivos de Bootstrap para fazer a configuração da máquina e isso é portável. Veja que eu baixei do GitLab e executei na minha máquina. Poderia estar executando em outra máquina e eu tenho um ambiente pronto e replicável porque ele vai estar usando a mesma imagem base. Então, cancela e Vagrant destroy. Então, esse aqui é o procedimento que a gente tem no README, é o procedimento que vocês têm no Lab, tá? Tá bem mais detalhado e está reprodutível porque você não tem que se preocupar com a parte de instalação do Puppet. Bom, espero que vocês tenham gostado. Aqui tem os links para instalação do VirtualBox, instalação do Vagrant. A instalação do Vagrant você só escolhe se é para Mac, Windows, Linux e baixa o instalador. Aqui, se você gostou, tem curiosidade, aqui tem como a definição
como você configura máquinas virtuais, configura IP, tá? É bem legalzinho, porque tudo é autocontido no Vagrant File, certo? Eu só modularizei. Eu poderia ter essas configurações estáticas aqui, configurar as 3 máquinas estáticas sem ter que fazer esse loop, mas desse jeito é mais elegante, que aí você define aqui, poderia estar definindo 5, 10, 15 máquinas, tá? Bom, pessoal, voltar, obrigado e até a próxima.